Quem estava aqui hoje de manhã, gente? Levanta a mão bem alto. Olha, quem estava aqui hoje de manhã, já sabe do esquema, colabora comigo. Hoje de manhã eu estive aqui ministrei sobre a bênção geracional. E o apóstolo disse, nós queremos ministrar isso sobre a casa, toda a casa. Então eu quero que você ministre nessa noite. E a gente só está para servir, não é? Né? Só estamos para servir. E nós queremos, como igreja, entender, nós precisamos, como igreja, entender aquilo que está sendo ministrado. Entender que nós somos uma casa de visão multigeracional. Por isso estamos falando sobre a bênção geracional, por isso estamos ministrando isso sobre a igreja, por isso estamos focando a importância da família, de uma família consolidada, de uma família forte, que vai ordenar a humanidade. Nós já temos ouvido falar a respeito disso. Famílias de verdade ordenam a humanidade. Amém? E de manhã eu comecei contando a saga da noite. E quem tem filho já vai me entender, da saga da noite. Quem tem filho menor de 10 anos? Levanta a mão. Deixa eu ver aqui, vou fazer um diagnóstico aqui. Quem tem filho menor de 4? Quem tem filho menor de 2? Pois eu tenho tudo isso, gente. Eu tenho tudo isso. Então você pega tudo isso, virou a saga da noite. Então assim, eu vou deitar. Daí quando começo a entrar no sono profundo, né? Aí vem o Azaf. Mãe, não estou conseguindo dormir. O que foi, meu filho? Não é que os animais... E aí começa a devagar, né? E falar daquilo que ele assistiu em algum momento do dia. E aí não conseguiu dormir. Aí eu, vamos lá, filho, vamos na cama. Aí vai lá, aí conversa, ora, põe para dormir. Aí volta para a cama, vai deitar. Quando começa a pegar no sono... Aí chega o Natan, mãe, eu não estou conseguindo dormir, posso ficar aqui um pouquinho? Natan já é assim, né, mais espaçoso, ele quer ficar já na cama, não serve lá na cama dele, né? Aí eu falei, filho, só um pouquinho. Aí ele vem e deita na cama com a gente, e quem tem filho que vai deitar na cama, gente, já sabe como é, a gente não dorme, né? Porque põe a mão para um lado, a perna para o outro, e daqui a pouco a gente já está num pedaço da cama e eles estão tudo esparramados. Aí passa um tempinho, Natan, agora a mamãe vai colocar você na cama, filha, vamos lá. Aí vai, põe na cama, ora, abençoa, dá beijo, vai dormir. E eu tenho um ritual para dormir, um ritual para deitar. Então eu deito de lado, ponho a almofada assim no meio da perna, me cubro com o edredom, encaixo tudo. Gente, imagina isso tudo. Encaixo tudo, quando estou todo encaixadinho, que eu cobri até a orelha assim. Aí berra o Benjamin. Mama! Gente, essa é a saga da noite. Mãe não dorme, né? O apóstolo ele fala sempre isso. Para o homem, a última noite de sossego foi quando casou. Para a mulher, a última noite de sossego foi o dia que ela entrou no hospital para ganhar neném. Acabou. Sua vida não é mais sua, né? Então a gente vive isso. E essa é a saga. E por que eu estou contando isso? Para entendermos. Como uma igreja multigeracional, que não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para formar as gerações. No fim de tudo isso, com toda essa saga da noite, os filhos são presente de Deus. Amém. Eles são herança do Senhor. Os filhos vão perpetuar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, que nós inculcamos sobre eles, que nós multiplicamos sobre eles, e eles vão multiplicar sobre os seus filhos, que vão multiplicar sobre os seus outros filhos, e por aí vai. E esses dias são dias onde o Senhor tem nos despertado como igreja para essa visão multigeracional. Não nos atentarmos no nosso umbigo, no nosso eu, no nosso dia a dia, pura e simplesmente, mas olharmos além, olharmos por gerações. Então nós vamos dar continuidade a isso que nós temos aprendido, né? E olha, gente, já estou contribuindo, tá, apóstolo Eli? Com a bênção geracional, com o que Deus falou desde Gênesis 1, 26, falando, olha, multiplicar e encher a terra. Eu já enchi a terra, apóstolo, com 3 filhos. O apóstolo quer me dar um quarto, gente.
Apóstolo, deixa eu falar uma coisa. Quarto tem um monte lá em casa, entendeu? Tem um monte de quarto lá em casa. Tem gente querendo me pôr um quarto, gente. Já tem quarto lá em casa. Eu deixo para a apóstola Leila, para o apóstolo Cristiano. Eu deixo para os meus amigos. Ah, pois é, porque o apóstolo quer de todo jeito que eu tenha uma menina, gente. Eu tenho 3 meninas, ele quer de todo jeito que uma menina venha. Bom, só se Deus falar expressamente comigo e com meu marido. Porque, olha, nossa colaboração a gente já fez. Deixamos agora para os recém-casados, né? Hoje a Paty Camila falou que ia ter uns 5 filhos. Eu, glória, vai lá, minha filha. Né? Seja feliz. Povoa e enche a terra, multiplica. Amém, gente? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre perpetuar a bênção geracional. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5, do 13 ao 16. Vamos orar. Ô Espírito Santo, nos ajuda. Nos conduz nesta palavra. Que isso seja, Senhor, como uma semente que brote, que gere vida. Que gere, Senhor, experiência nas nossas vidas. Não só ouvirmos falar, mas sermos praticantes. Colocarmos, Senhor, em prática cada uma das palavras que tem sido liberada deste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só tem nos chamado como uma igreja multigeracional, como tem despertado a tua igreja em toda a face da terra para esta revelação de que como igreja precisamos ser influentes na sociedade, precisamos manifestar o Cristo ressuscitado que se tornou um conosco. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Colabora comigo, hein, gente? Fazer igual o apóstolo Cristiano, né? Oh, meu Deus. Falar, daí todo mundo, amém. Responde lá, que daí o negócio vai fluir melhor. Ajuda a gente. Então, Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A igreja local, nós como igreja, somos a esperança do mundo, como sal da terra e luz do mundo para a transformação da sociedade. E precisamos entender aquilo que o apóstolo Basílio Batinho falou no vídeo que nós assistimos aqui da agenda. Ele falou que nós como igreja vamos manifestar a multiforme sabedoria de Deus e sermos efetivos como sal da terra e como luz do mundo. Então nós precisamos como igreja entender essa responsabilidade, esse chamado que está sobre nós. Então, já fazendo uma propaganda para o ano que vem, esteja aqui de 9 a 12. Serão dias extremamente pontuais, como um pontapé inicial para essa década de governo. Como um pontapé inicial para esse ano, onde estaremos falando de relacionamento e reconciliação. E nós, como igreja, na face da terra, estamos vivendo dias de reforma, dias de transição, dias de despertar. Por muito tempo a igreja ficou estacionada. O mundo avançou, a cultura foi sendo transformada e a igreja fez como a Bíblia diz que não era para fazer. Pegou aquela lâmpada que deveria ser colocada lá no alto e colocou debaixo da cama. E ilumina muito pouco, não é preciso e efetivo. E foi o que a igreja fez. Como se fechando dentro das 4 paredes, iluminando pouca coisa no seu entorno. Quando na verdade Deus nos chamou como luz do mundo, para estarmos em lugares de destaque, para estarmos lá no alto, lá no topo, para que todos quando olhem, vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus.
Então, como igreja, nós estamos sendo despertados para isso, para alcançarmos a educação, a economia, o governo, a educação, economia, governo, a religião, a família, que mais? Ajuda aí, a saúde, que mais? As artes, os esportes, a comunicação. Então, como igreja, nós precisamos entender que Deus nos chamou para isso. Por muito tempo, o que aconteceu com a igreja? Jesus vai voltar, não precisa estudar não. Jesus vai voltar. Olha, essas coisas de ficar vendo televisão, vendo jogo de futebol aí, não, isso não. E ficou tudo paralisado e entregamos nas mãos do mundo que foi evoluindo e a gente foi ficando para trás. Fomos nos tornando pessoas que não nos relacionávamos com o mundo. E aí o Senhor nos traz para esse tempo onde nós estamos entendendo de relacionamento, para que nós possamos ser agentes de reconciliação do homem com Deus. Esse é o ministério da reconciliação. E aí então esse tempo de despertar, vai tempo, o apóstolo ele fala de uma transição, é como um transatlântico sendo virado. Né? Para virar um barco é muito fácil, é rapidinho. Dá uma volta e ele já toma logo o lugar. Mas um transatlântico não, leva tempo para poder virar. E assim, nós como igreja na face da terra, não só somos nós aqui sonho de Deus. Nós estamos nessa transição há anos. Há anos estamos passando já como sonho de Deus, como casa, por essa transição. E o Senhor tem despertado a sua igreja em toda a face da terra. Como eventos que tivemos aqui, o Instrumentos de Justiça. Isso é a igreja do Senhor despertando. Instrumentos de justiça, profissionais, efetivos em sua área, para manifestar o Cristo ressuscitado onde forem posicionados. A gente vê pessoas sendo na comunicação, nos esportes, em todas as áreas, nos movimentando para estabelecer o desenho divino nesta terra. E aí, diante disso, nós vemos este cenário. Vemos ainda igrejas que se movem com uma visão monogeracional. E o que é isso? São igrejas que não conseguiram ainda alcançar esta visão multigeracional e acabam fechadas, não formam outros líderes que assumam o seu lugar, não conseguem passar o bastão e, por causa disso, a visão acaba morrendo. Mas como uma igreja multigeracional, todos da casa são tomados pela visão. E assim a visão é transmitida de geração em geração e é perpetuada a bênção geracional. Amém? Então nós vamos ver algumas diferenças entre igrejas monogeracionais e igrejas multigeracionais. Acompanha comigo, tá bom? As igrejas multigeracionais focam no desenvolvimento da liderança, enquanto as igrejas monogeracionais focam nos cultos dominicais e nos programas. Então, o que nós vemos em igrejas monogeracionais? São igrejas que vão de culto em culto. O culto da bênção, o culto da vitória, a campanha da libertação, 7 dias do Jordão, sei lá das quantas. E aí acaba, por conta disso, se fechando ou focando em atividades, ao invés de formar as pessoas, ao invés de formar líderes. Numa igreja multigeracional, que é como nós nos movemos aqui nessa casa, os líderes são formados e os líderes formam outras pessoas também. Nós vimos aqui a pastora Eliana falando, e ela ia compartilhando, e com certeza os olhinhos daqueles que ela cuida, né, que ela ministra, que ela imparte, que ela discipula, que ela multiplica, estavam brilhando, porque andam com ela, convivem com ela, porque conhecem ela de perto, porque também estão sendo formados, assim como nós, ministros, estamos também sendo formados pelo apóstolo Eli. Nós somos uma casa com mais de 90 ministros. Ministros que são formados, ministros que andam junto, ministros que conhecem a visão da casa, para que possam então impartir isso sobre a igreja, para que quando as pessoas cheguem, elas sejam cuidadas, elas sejam discipuladas e elas também sejam tomadas pela visão. Amém?
Quando Jesus ele vai falar lá em Mateus 9, 36, 37, ele fala assim, ele não fala assim, olha, ele não está pedindo por novos convertidos. Ele fala, rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Então, às vezes, as igrejas ficam com culto, muitas vezes, para chamar pessoas, né, para atrair uma multidão, sem formar aquelas pessoas, quando, na verdade, o que o Senhor deseja é que nós estejamos preparados para receber essas pessoas que chegam e podemos multiplicar a visão sobre a vida delas. Assim, nós vamos poder perpetuar a visão. Então, vamos continuar. As igrejas multigeracionais criam filhos espirituais da casa. Já as igrejas monogeracionais se limitam a alimentar aos que são membros. Então, aqui nós vamos ver, né, uma igreja monogeracional é uma igreja que trata de pastor e ovelha. É uma igreja que trata de quantidade de membros, né, que quer saber fazendo contas. Quando uma igreja multigeracional fala de criar os filhos da casa, fala sobre ensinar, fala sobre derramar da sua vida. Nós vemos isso desde lá do departamento infantil, tocando os adolescentes, tocando os jovens, tocando os homens, as mulheres, 50 a mais, todos envolvidos e sendo criados dentro da casa, sendo formados dentro da casa. Né? Quando Abraão, né, a Bíblia fala de quando Abraão, quando ele vai lutar contra os 4 reinos, contra os 4 reis, diz que dos homens nascidos em sua casa, 318 homens, instruídos e nascidos em sua casa, foram suficientes para ir junto com ele e guerrear aquela batalha. Então nós estamos aqui como casa, como sonho de Deus, como igreja multigeracional, sendo formados como filhos da casa, para também guerrearmos as lutas que o apóstolo traz, para poder nos levantarmos, vestimos a camisa terra de adoradores, para podermos entrar instrumentos de justiça e tudo aquilo que o Senhor vem trazendo como casa, nós nos movemos em direção a isso. Somos filhos que estão sendo criados na casa. E aí quando o Senhor fala de uma universidade do sonho, quando o Senhor fala de uma escola do sonho, quando o Senhor fala de um parque temático da Sabida, nós nos movemos em direção a isso, porque somos filhos que conhecemos a visão do Pai, que fomos tomados por essa visão, que dedicamos a nossa vida, os nossos dias em também perpetuar a visão que o Pai está dando. Amém? Amém. Você faz parte disso? Você é filho que está sendo formado na casa? Amém. Amém. Somos uma igreja multigeracional. As igrejas multigeracionais empregam o modelo do Novo Testamento de tutoria pessoal para formar o núcleo da liderança. Enquanto as igrejas monogeracionais dependem dos institutos e seminários bíblicos. E o que é isso? Aqui a gente não quer menosprezar ou desprezar a importância de uma formação acadêmica, mas ela não substitui a vida que é impartida. Uma igreja monogeracional, a pessoa tem que passar pelo seminário, depois tem que passar pelo período probatório, depois tem que passar pela congregação, depois tem que passar pelo sei lá o quê, pelo corpo do conselho e tudo mais, para depois ser ordenado como ministro. Enquanto numa casa multigeracional, não é assim que se trata. Entendemos que é importante a formação, mas mais do que isso, como seres humanos, nós precisamos experienciar. Nós precisamos da experiência com a experiência que nós vamos aprendendo. E assim como Jesus formou os discípulos. Jesus não ficou dando para eles lição bíblica lá, não. Jesus andou com eles, eles comiam com Jesus, eles estavam junto com Jesus. E Jesus ia formando e ensinando eles de acordo com as situações que iam passando no dia a dia. Quando chegava alguém diante de Jesus e acusava e apontava, eles aprendiam com as palavras de Jesus, aquilo que Jesus ia fazendo, na convivência ali, eles iam aprendendo. E eu mesmo me formei, né, dessa maneira. Eu não me formei numa escola teológica. E quando o apóstolo Eli me chamou e identificou esse chamado profético na minha vida, nós estávamos começando como igreja nos 5 ministérios. E eu nem sabia direito ainda o que era.
Mas quando fui reconhecida como profeta, pude ter esse privilégio de poder andar junto, de poder conviver com ele, de aprender com ele, de ser corrigida, de ser tratada. E olha que me apertou, viu? Aperta até hoje. Oh, meu Deus do céu, mas se está apertando é porque está precisando, né? Posso. Eu sei que precisa, eu sei. Mas é isso, gente. Mas a gente vai aprendendo, é na convivência mesmo. É na experiência. Estamos crescendo juntos, convivendo, compartilhando, ouvindo, aprendendo, vendo como reagir nas situações diversas. E é isso que nos faz ser tomados pela visão. Amém? As igrejas multigeracionais... antes disso, quero compartilhar uma experiência que eu tive em relação ao departamento infantil. Há 10 anos atrás, o apóstolo Eli me chamou, quando o Azaf nasceu. Ele falou assim, eu quero que você assuma o departamento infantil e quero dar um desafio para vocês. Eu quero que vocês ensinem para as crianças o que é ministrado na casa. Não quero revista, eu não quero historinha bíblica, né, que vai pegando de um e outro. Eu quero que vocês ouçam o Senhor e escrevam aulas que vão ensinar para as crianças sobre os 5 ministérios, que vão ensinar sobre os 7 montes, que vão ensinar a serem incansáveis para o bem. Cada uma das palavras que Deus foi trazendo para nós como casa, nós então começamos a desenvolver e ministrar isso sobre a vida das crianças. E no início... Todas as aulas passavam pelo apóstolo Eli. Todas as aulas ele lia, e aí ele corrigia, ele falava, isso daqui não, isso daqui está fora, isso daqui, você pode acrescentar isso, não vai ser legal se colocar desse jeito. E ali eu fui aprendendo a maneira dele de pensar. Assim eu fui entendendo como ele pensava e fui então agregando no departamento, nas aulas. Até que chegou um momento que não era mais necessário que ele lesse todas as aulas, porque cada aula que ele lia já estava dentro. E ele lia e já estava dentro. Então, chegou o momento de que a visão já foi, me tomou. Né? Já estava encucado, o pensamento dele já estava encucado. E aí eu tive a oportunidade de fazer isso com o restante da equipe. Aí passei a bola para outras pessoas também escreverem. E aí começaram a escrever, e no início também era a mesma coisa. E aí vinham, me mostravam a aula, e eu lia a aula, olha, precisa ajustar isso, não é legal a gente falar assim, né? Então, por exemplo, uma das coisas que ele fala em relação a pai e a mãe, não vamos falar específico de pai, de mãe, por quê? E aí uma criança chega aqui e a gente começa a tratar essa questão do pai, da mãe, e os pais se separaram, ou o pai morreu. E aí, será que Deus falhou comigo? Então, nós trazemos a figura de Deus como pai. E não da mãe específico, do pai específico, mas de que Deus, independente da circunstância, usou o pai e a mãe para trazer o sonho dele à existência. Nós ouvimos isso na ceia ontem. E isso que o Paulo Ricardo ministrou na ceia ontem, nós ministramos sobre a vida das crianças. Nós ensinamos isso sobre a vida das crianças. Então, pai, quando você vem ao culto e você traz o seu filho, você está trazendo o seu filho para ser ministrado. Nós não estamos aqui como igreja para ficar cuidando, ou de maneira assistencialista, cuidando do seu filho para você assistir o culto em paz. Não é isso. Nós estamos ministrando vida, nós estamos formando uma geração. Nós estamos inculcando neles, multiplicando a visão da casa. Para que eles entendam que eles são transformadores do mundo, que eles são incansáveis para o bem, que eles são responsáveis pelo futuro, que eles são o sonho de Deus e que vão mudar a história dessa geração. Aleluia! É isso! Amém! É isso! Então precisamos entender isso, a importância de caminhar junto e de formados. Isso é uma igreja multigeracional. As igrejas multigeracionais têm uma idade média de 25 a 40 anos. Enquanto as igrejas monogeracionais têm uma idade média de 50 mais anos. E o que acontece? Qual é a grande questão dessas igrejas de 50 mais anos? É que a igreja não se renova. Os jovens que estavam na igreja, por a igreja não se renovar nem no pensamento, ou nem naquilo que, nem acompanhar o que está acontecendo no dia a dia, na cultura, por conta disso os jovens acabam se perdendo. E aí, por não ter jovens na casa e ficarem sempre os 50 mais, daqui a pouco é 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais, acabou a igreja. Está entendendo? Agora, uma igreja multigeracional,
todos estão envolvidos. Por isso é uma igreja onde a média da idade é de 25 a 40 anos. E são jovens, homens, mulheres efetivos e que manifestam aquilo que estão ouvindo e impartem vida por onde quer que eles passem. As igrejas multigeracionais. Antes disso, é importante nos movermos em todas as faixas etárias. Eu estou puxando sardinha para o departamento infantil, vocês estão vendo, né? Estou aproveitando que toca o microfone. Brincadeira. Ai, meu Deus. É importante nós nos movermos em todas as faixas etárias, em especial a partir das crianças, formando nelas essa mentalidade geracional, porque elas que vão dar sequência à visão. Então a gente está falando aqui de 10, 20, 30, 40 anos. E depois nós continuamos falando de 50, de 60, de 70, dos filhos dos nossos filhos. Hoje eles estão lá. Hoje, no ano passado, nós fizemos uma peça teatral para o Natal. E essa é outra coisa, a gente não faz aqui a apresentação das crianças, né? As crianças não apresentam, elas só apresentam para elas mesmas. Porque os pais ficam tudo babão, né? Hoje, por exemplo, teve a apresentação das crianças lá na escola deles. Então, vim de manhã, corri, fiz almoço, fui para a festa das crianças, voltei para cá. Isso é igreja-estado, né, apóstolo? E onde que eu estava mesmo? Ah, tá bom. Aí elas estavam lá no teatro. No teatro do ano passado, né, em dezembro que nós fizemos, foram os adultos que fizeram. Nesse ano, nós falamos, vamos pegar os teens. Porque aí já está incutindo neles também. Faz eles terem gosto pelo negócio. Faz eles também servirem, entender que eles estão servindo. E eles foram os que estavam no infantil. E agora já são os teens, né? Eles viram teens, parece que, tipo, fica até uma pompa, né? Agora eu sou teen. E agora os teens estavam lá fazendo. Então estava lá o Clube dos 5, o apóstolo, que é o Elinho. Nós temos a profeta, que é a Nina. Nós temos o evangelista, que é o Cadu. Nós temos a Belinha, que é a pastora. E temos o Nicos, que é o mestre. E estavam lá os 5 ministérios, falando com as crianças sobre o que é o verdadeiro sentido do Natal. Que é nascimento. Jesus nasceu e nasceu em nossos corações e agora nós nos tornamos um com Ele. Que lindo poder ver os teens hoje fazendo esse teatro para as crianças. Então entendemos isso. Todos estão envolvidos e se movem em direção à visão. As igrejas multigeracionais têm uma visão urgente pelo futuro distante, enquanto as igrejas monogeracionais estão em modo de sobrevivência e só se preocupam pelo futuro imediato. Então, as igrejas monogeracionais, elas estão ali preocupadas no culto que vai acontecer no próximo domingo. Ou qual vai ser a próxima campanha? Qual vai ser o próximo evento de jovens? Porque está em modo de sobrevivência. Trazer povo, trazer gente. Enquanto as igrejas multigeracionais têm uma visão de futuro a longo alcance. Uma visão de futuro distante. Nós ouvimos aqui o apóstolo Eli falar no dia do culto profético por Taubaté. Né? Taubaté fez 374 anos. E ele falou assim, eu já estou olhando para quando Taubaté fizer 400 anos. Já estou vendo daqui a 26 anos, eu vou ver terra de adoradores transformada. Amém. Isso é uma visão multigeracional. Estamos olhando para o futuro. Somos um povo de futuro, de visão multigeracional. Não estamos focados naquilo que estamos conquistando no presente. Não pensamos só a curto prazo, mas temos planos que vão além e que vão por gerações. Tudo que Deus faz, gente, é multigeracional. Tudo que Deus faz é multigeracional. E vendo esse estudo, isso começou a me despertar em relação a essa visão. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com o final do ano e não olhamos para frente, não olhamos para os nossos filhos, não olhamos para onde eles vão estar daqui a 10, 20, 30 anos.
Gente, eu comecei a pensar no Asaf, quem vai casar com Asaf, quem vai casar com o Natan, quem vai casar com o Benjamim. E comecei a pensar nos meus netos. E comecei a pensar o que vai ser daqui a 30, 40 anos. Nós precisamos entender que a visão de Deus multigeracional é para todas as áreas da nossa vida. Desde a nossa família biológica até a nossa empresa também e alcança a igreja. Quem aqui tem empresa? Quantos têm empresa? São empresários. Você tem uma visão multigeracional para a sua empresa? Ou será que quando você morrer, sua empresa vai morrer com você? Você tem uma visão multigeracional onde você vai passar a visão para outro que vai assumir também o bastão? E que vai levar adiante aquilo que você está estabelecendo como empresário? Então, vamos ampliar a nossa visão. Essa é uma noite de despertar sobre nós. Essa é uma noite de véus serem tirados. Essa é uma noite de sermos levantados nesse entendimento de multigeracional. Somos um povo multigeracional em todas as áreas. Amém, gente? Então, bora fazer plano para as próximas 3 gerações. Amém? Tarefa de casa para todo mundo. Fazer os planos para os próximos 10, 20, 30 anos, pelo menos. No mínimo na sua casa. E depois aqui como casa, como igreja, a gente dá sequência aqui. Deus vai mostrando, nos apontando onde Ele quer nos levar. Sempre que Deus se apresentava, Ele falava, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? Porque Ele é um Deus multigeracional, que nos faz pensar além do presente, que nos faz pensar nas gerações e ver os filhos dos nossos filhos, e isso se cumprindo nas nossas vidas. As igrejas multigeracionais põem seu foco na demografia variável da sua comunidade. E as igrejas monogeracionais permanecem fechadas no mesmo grupo étnico e econômico por décadas. Então isso acontece muito, por exemplo, isso pode acontecer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui nos Estados Unidos que acontece muito. Nos Estados Unidos tem os bairros ainda, que são bairros de negros, bairros de brancos, né? E tem também a aglomeração de pessoas, os latinos. E aí, de repente, tem uma igreja ali estabelecida, uma igreja de negros. Mas começa a mudar para aquele lugar, para o entorno da igreja, brancos. E os brancos começam a frequentar a igreja. Se a igreja não se move em direção a isso, a igreja vai acabar criando uma rixa ou vai acabar fechando. Então precisamos estar atentos como igreja multigeracional à demografia que vai variando no nosso entorno. Precisamos nos mover de acordo com isso. E podemos trazer e agregar as pessoas e trazer todos juntos e todos cooperarem e colaborarem e participarem da visão. Nós vamos ao encontro deles como igreja. Amém? E nesse tempo de relacionamento e reconciliação, nosso desafio como igreja é sair das 4 paredes. Amém? O apóstolo ele falou de nós tocarmos o raio de quantos quilômetros, apóstolo? Para esta igreja, pelo menos 1 quilômetro. Tocarmos o raio de pelo menos 1 quilômetro no entorno da igreja. Então, a igreja saindo das 4 paredes. O Parque Três Marias também. E o 1 quilômetro também o Parque Três Marias. E também a Chácara Silvestre. E também o Ribeirão das Almas. E estamos negociando a estiva. Amém? E a visão são... Pode falar 10 igrejas? Pode falar 10 igrejas? 12. 12 igrejas. Sonho de Deus em terra de adoradores. Amém? 12 igrejas. Quem topa fazer parte dessa visão? Quem topa ir para as praças e para as ruas? Cadê, gente? O U diminuiu. Vamos embora lá para a praça, vamos para a rua. Se não me engano, foi em outubro, Deus me deu uma visão. Que nós, como igreja, estávamos numa praça da cidade. E a partir da praça, nós fazíamos, tanto no natural como no espiritual, uma ação naquela praça ali. Nós orávamos pelas pessoas, nós ministrávamos, nós tocávamos ali o entorno daquela praça e ao mesmo tempo fazia corte de cabelo, sabe essas coisas que faz de ação social para agregar. Nós temos também o projeto de, como é que é mesmo, do bairro?
Transforme o seu bairro. Quer pegar um bairro e transformar aquele bairro desde a pintura das casas, limpeza, mutirão de limpeza, revitalização das praças. Gente, vamos vestir essa camisa? Vamos ser tomados por essa visão? Vamos tomar, né, o relacionamento e reconciliação e avançar. É isso que o Senhor nos chamou. Isso faz parte de uma década de governo. Isso é governar. Governar não é mandar. Uma vez eu estava lá com as crianças no infantil, eu falei assim, gente, e aí, hein? E o que é governar? Né, o que o rei faz? Manda! Vou mandar em todo mundo. Isso não é governar. Governar não é mandar em todo mundo. Porque mesmo aquele que governa precisa ouvir os que estão à sua volta. Mesmo aquele que governa, ele precisa ver as necessidades daquele que estão sendo governados por ele. Então, governar não é mandar. Governar é exercer influência. Governar é tocar todo o nosso entorno, manifestando o Cristo que nos governa. E por isso nós podemos manifestar governo. Amém? Então, vamos lá. As igrejas multigeracionais abrem a diretoria ou o conselho da igreja a jovens, para que ajudem a levar a carga. Já as igrejas monogeracionais têm uma diretoria, um conselho ali, pequeno, composto pelas mesmas pessoas há anos, que desejam manter o poder a todo custo até a morte. Alguém já viu isso? E é o que acontece muitas vezes. Uma igreja monogeracional, a todo custo, é a mesma equipe, as mesmas pessoas que estão ali, né, os anciãos, que ficam ali e na mesma mentalidade e por anos dominam, controlam e acabam se perdendo. Enquanto uma igreja multigeracional é uma igreja que se abre para jovens, se abre para uma diretoria jovem. Nós temos aqui nessa casa uma diretoria jovem, né? E o apóstolo Cristiano ia gostar de ouvir isso, né? Uma diretoria jovem. E é lindo ver como o apóstolo L se abre para isso. Porque ele poderia ser da igreja monogeracional, que ele manda e controla tudo, e ele falou e acabou. Mas não, quantas vezes eu pude ver isso, andando, convivendo com ele, muitas vezes coisas que não eram da maneira como ele gostaria que acontecesse, mas se abre para a diretoria, para aqueles que estão junto com ele, formando ali o presbitério apostólico da casa, e ouve a opinião, e muitas vezes cede, a vez, cede para que eles estejam todos unânimes no mesmo pensamento. E o lindo ver, dentro disso, é como ele está formando aquele que vai assumir o bastão. Aqueles que vão assumir o bastão. E como que vão assumir o bastão se não conviverem com ele? A importância de estar junto é poder ver nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, nos momentos que uma bomba cai diante dele, eles poderem aprender junto com ele como ele faz diante disso. E o apóstolo Cristiano aqui de púlpito já falou quantas coisas ele teve a oportunidade de aprender, de crescer com o apóstolo L. Por conta disso. Que se fosse por ele mesmo, faria de outro jeito. Mas por ver a sabedoria dele, a maneira como ele vai conduzindo as coisas, e está aprendendo. E quando o apóstolo L for passar o bastão, a igreja não vai desmantelar. Por quê? Porque ele formou uma diretoria, uma liderança sólida, que vai saber como lidar diante das adversidades. Quem aqui já participou de aconselhamento com o apóstolo L? Quem aqui, gente? Levanta a mão. Às vezes a gente entra na sala dele, é ou não é? Entra na sala dele desesperado, com uma bomba. E ele faz aquela bomba parecer um estalinho. Sim ou não, gente? A gente pega e fala assim, e agora? Como eu vou sair dessa? Ou quando eu estou aconselhando, eu estou acompanhando ele no aconselhamento, ouve uma bomba, faz cara de paisagem, eu falo, e agora? O que ele vai falar? E de repente, gente, que sabedoria, meu Deus! E o negócio se transforma e aquilo que parecia uma tempestade vira um copinho d'água. Para você beber e se refrescar. E sair de boa aí, dando gargalhada do consultório, né? Do gabinete dele. Sim ou não, gente? Isso é sabedoria de Deus. E ele está transformando
transmitindo isso, impartindo isso sobre as nossas vidas. Nos ensinando como lidar diante das circunstâncias. E quando for necessário passar o bastão, nós vamos saber como lidar. Eu passei muito por isso em relação ao departamento infantil também. O departamento infantil de novo. Porque muitas vezes eu não sabia como fazer. E eu ia até ele e falava, apóstolo, e agora? O que eu faço aqui com isso? E aí ele falava assim, age assim, apóstolo, veio um pai, nosso Deus, o que eu vou resolver aqui? E ele dava a direção. Apóstolo, essa criança está acontecendo assim, assim, assim. E ele vinha e instruía. Apóstolo, olha, essa pessoa aqui da equipe está passando por isso e por isso. E ele vinha e trazia. Então isso é o quê? Nos formando, me formando. E hoje posso estar junto com a Tati, formando a Tati. E assim nós vamos formando outras pessoas. E vai sendo transmitida a visão. Amém, gente? Aleluia. Vamos ver aqui o que mais. As igrejas multigeracionais têm líderes. Vocês já cansaram, gente? Pode continuar? As igrejas multigeracionais têm líderes veteranos, proféticos, que ajustam os enfoques metodológicos conforme ao que Deus está fazendo de uma década a outra. Enquanto as igrejas monogeracionais têm líderes veteranos, mas que estão presos no estilo de liderança e metodologia do passado. Isso é o quê? É continuar governando, liderando uma igreja 30, 40, 50 anos do mesmo jeito. Sendo que a cultura mudou, sendo que a maneira de nos comunicarmos com os jovens, com os teens, com as crianças mudou. Não tem como permanecer do mesmo jeito, tratando a igreja da mesma maneira, como era há 30 anos no passado. Mas uma igreja multigeracional é uma igreja profética. E ser profético é ouvir a voz de Deus. Ser profético é se antecipar àquilo que vai acontecer. Não é ser simplesmente uma igreja reativa à cultura. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é nos anteciparmos ao que está para acontecer, para sermos resposta dentro da cultura. Para sermos resposta a uma sociedade que vai chegando até nós. Não só nós vamos até elas, como elas também chegam até nós. E nós precisamos ter resposta para elas. E adequar então a metodologia para aquilo que cada um precisa ouvir. Quando o Senhor falava, Jesus, andando aqui na terra, quando ele ia falar com os pescadores, o que ele falou? Vou fazer de vocês pescadores de homens. Usava a linguagem que eles conseguiam entender. Quando Jesus ia falar com os camponeses, os lavradores, ele usou a parábola do semeador. Ele falou de semente, ele falou de colheita. Então nós precisamos ter essa linguagem que vai chegar até o coração das pessoas, para que elas possam compreender o que nós estamos ministrando. Amém, gente? As igrejas multigeracionais, elas ministram o evangelho apoiando-se em uma compreensão a fundo da cultura, do contexto social que estão. Enquanto as igrejas monogeracionais tentam responder perguntas que ninguém se faz atualmente. É o que eu estava já falando aqui, coisas que ficaram no passado que nem estão entrando mais em questão. As igrejas monogeracionais. Já as multigeracionais estão atualizadas ao que está acontecendo no seu entorno. Atualizadas. Os líderes multigeracionais, eles estão com a Bíblia numa mão e na outra mão o jornal. Atualizados com o que está acontecendo, seja na cidade, seja no país, seja no mundo, para poder conectar também aquilo que as pessoas estão vivendo, para a gente poder ser mais efetivo na palavra, ser mais efetivo na administração do evangelho. Como eu comecei aqui falando da saga da noite, sim ou não? E muitos aqui se identificaram. Quem se identificou na saga da noite? Deixa eu ver as mães aí. Nos identificamos. Isso fez o quê? Nós nos conectamos. Isso torna aplicável o que nós falamos como igreja. Porque nós não podemos simplesmente sair daqui falando e trazendo, versículos bíblicos, palavras ou histórias da Bíblia que não se aplicam muitas vezes no dia a dia. Não, tudo precisa ser aplicado. Nós precisamos aprender desde a palavra e trazer isso para o nosso dia a dia. E é o que nós fazemos também no departamento infantil.
não é só cantar historinha de Davi e Golias, historinha para as crianças, não é trazer o dia a dia delas, trazemos o cotidiano delas e aí aplicamos a palavra no dia a dia delas. E assim uma igreja multigeracional faz. É assim que ela se move, né? No dia a dia, naquilo que é o nosso cotidiano, naquilo que nós estamos vivenciando, nós então trazemos a palavra e damos direções à igreja, e damos destino, e vamos ensinando como lidar em cada uma das situações do dia a dia. As igrejas multigeracionais têm departamento de jovens sólidos, orientados ao discipulado. Enquanto as igrejas monogeracionais têm o departamento de jovens baseado em entretenimento e socialização, o que os fazem ineficazes e acabam perdendo a juventude para o mundo. Então, o que acontece numa igreja monogeracional? Ela se move por eventos, por entretenimento, e sem levar os jovens a uma experiência de fato, uma experiência com Cristo, onde Cristo seja gerado neles, onde isso possa produzir uma vida neles, que seja maior do que os desejos lá fora. E assim, quando nós, como igreja multigeracional, temos uma equipe de jovens ou um grupo de jovens com discipulado, ensinando a respeito de corte e ministrando sobre a vida deles, células, nós estamos levantando ali uma geração sólida, uma geração firme, que vai ter experiência com Deus, que vai ver no dia a dia, nos seus discipuladores, na vida dos seus discipuladores, conviver com eles e vendo Cristo sendo efetivo. Nós vemos aqui quantas pessoas aqui fizeram corte. Os jovens que hoje começam a fazer corte já podem ver a vida da Zelinda da pastora Zelinda e do pastor Eduardo. Não é mesmo? Já podem ver os jovens hoje. Nós já temos experiência para mostrar para eles. Sabe os cases de sucesso? Já temos cases de sucesso, né? Onde os jovens podem olhar e falar, uau, vale a pena esperar, vale a pena, né, se dedicar, se separar, esperar o tempo certo para poder casar, a pessoa certa. Nós vemos a pastora Luciana Gomes com o Tiago, nós vemos a profeta Camila e o Carlos, nós vemos pessoas que se dedicaram a isso e os jovens podem acompanhar de perto. Isso eu estou falando de uma coisa, estou falando só da corte. Inúmeras situações que eles vão vivendo no dia a dia. Eles podem ver em seus líderes e podem aprender como se mover em cada uma dessas situações. E isso é o privilégio de andar em corpo. Aquilo que a pastora Zelinda ministrou no culto de ação de graças. Muitas vezes falta fé para nós em determinadas situações, mas no corpo um fortalece o outro. Quando falta fé para mim, você tem fé para me levantar, para me ajudar a continuar, a caminhar. E isso nós vamos impartindo, inculcando nas gerações. Amém, gente? Estamos terminando. As igrejas multigeracionais dão ênfase aos matrimônios e às famílias fortes. Enquanto as igrejas monogeracionais só se preocupam em evangelizar e realizar atividades sem dar prioridade às famílias. O que nós precisamos entender é que os matrimônios são imprescindíveis na formação da igreja, imprescindíveis para que haja um grupo forte, consolidado, jovens, né, crianças, adolescentes, jovens consolidados. Porque o que acontece? A grande maioria, a estatística aponta que a maioria dos jovens que se separam é fruto de um casamento de pais separados. Então, as pessoas tendem a reproduzir aquilo que eles viveram em casa. Mas se nós, como igreja, somos matrimônios consolidados e fortes, e também temos uma família estável, nossos jovens vão ser estáveis. E eles vão reproduzir isso sobre a sua descendência. E eles também serão estáveis e fortes e formarão famílias estáveis e fortes. E isso vai passando de geração em geração. Então, matrimônios fortes produzem jovens emocionalmente estáveis que asseguram a saúde futura da igreja. As famílias fortes refletem a plenitude da imagem de Deus na igreja.
Então nós vimos ontem o profeta Paulo Ricardo ministrar sobre a maior expressão da imagem de Deus, que é o casamento. Porque o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Quando fala lá em Gênesis 1:27, fala: homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando um homem se une à mulher, eles são mais efetivos do que um homem sozinho manifestar a imagem de Deus, uma mulher sozinha manifestar a imagem de Deus. Eu posso, como pessoa, como indivíduo, manifestar a imagem de Deus, mas a maior expressão da imagem de Deus se vê no casamento, onde o homem e a mulher se tornam uma só carne, assim como Cristo se entregou por nós, e hoje nós nos tornamos um com Ele, através do seu Espírito que habita em nós. Amém? Então nós refletimos como igreja, através de matrimônios fortes, a imagem de Deus. Os matrimônios fortes modelam o evangelho em nossa sociedade. E como isso? É como nós estamos falando de terra de adoradores. E na verdade, não só aqui, mas a apóstola Leila contou de quando eles foram lá em Mogi e quando uma pastora que ia pregar viu a imagem delas e viu lá sonho de Deus, falou assim: olha, presta atenção no que essas mulheres vão falar, porque essa igreja está transformando a cidade, não foi isso? Essa igreja está transformando a cidade. Olha, faz tempo que Deus falou da terra de adoradores, mudou o nome da cidade e começou a contar a história de Taubaté, terra de adoradores. Sabe o que é isso? Está se ouvindo falar o que está acontecendo nesta terra. E de repente, se ouve falar na terra de adoradores, que há uma igreja, um lugar chamado Sonho de Deus, onde os matrimônios são fortes, onde pessoas chegaram aqui desesperadas e achavam que não iam mais dar conta. E aí, quando chegaram, o homem foi transformado, a mulher foi transformada, os dois entenderam qual é o propósito divino, qual é o desenho original, desde a eternidade para o matrimônio, e eles foram transformados. E hoje os filhos deles estão totalmente transformados, mudados. O filho estava nas drogas, voltou, está forte lá na igreja e está manifestando e já está fazendo isso, aquilo. Está entendendo? Começa a se ouvir e fala: puxa vida, eu estou passando por essa situação, eu vou lá. Eu vou experimentar, eu vou provar disso que eles estão vivendo lá nesse lugar. E assim nós vamos alcançando esta terra. Assim nós vamos alcançando terra de adoradores. Assim nós vamos manifestando o sonho de Deus sobre esta terra. Amém? Aleluia. Os matrimônios fortes ensinam a mordomia bíblica em todos os aspectos da vida. E entender que quando nós falamos de mordomia, não estamos falando só de situação financeira. Não estamos falando de dízimos, de ofertas, de primícias, de investimento, mas estamos falando também de investir tempo. Estamos falando daquilo que é a saga da noite, de você abrir mão dos seus interesses para poder derramar sobre a vida dos seus filhos, para poder atender uma necessidade dos seus filhos, para atender o marido, para atender a esposa. A mordomia, nossa vida não é mais nossa. A nossa vida foi comprada, foi resgatada, redimida por Cristo. E agora Ele se tornou a nossa vida. Entendemos o que nós ouvimos aqui pelo apóstolo Gustavo Lara sobre igreja e Estado. Quando um governador, o presidente da República, quando eles assumem um cargo, os interesses pessoais dele não estão acima do Estado. Isso é entender uma mentalidade de igreja e Estado. Porque nós vimos a igreja sempre procurando para nós. Nós vimos a igreja procurando para a nossa família. Nós vimos a igreja buscando a nossa bênção, as nossas coisas. Quando, na verdade, precisamos entender que como igreja e Estado, somos chamados a olhar além de nós mesmos. A olhar além da nossa geração. A entender que estamos transformando uma cidade, uma nação. Transformando o mundo. Somos a manifestação do Cristo ressuscitado, onde quer que nós passarmos. Então precisamos entender isso. Porque muitas vezes colocamos os nossos interesses acima de todas as coisas. Mas quando Paulo vai falar aos filipenses, ele fala assim: olha, não façam nada por ambição egoísta.
Não façam nada. Antes, coloquem os interesses dos outros acima dos seus interesses. Tenham o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não achou que isso fosse algo que Ele pudesse se gloriar. Mas, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é o maior exemplo de mordomia. Cristo é o maior exemplo de entender o que é a igreja Estado, de colocar os interesses do reino, os interesses do Pai, acima dos seus próprios interesses. Quando ele pregava, quando ele falava assim, olha, eu não falo, as minhas palavras não são minhas. Tudo que eu falo, eu ouvi do meu Pai. Aquilo que eu faço, olha, como você fala para mim? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu estou andando com você há tanto tempo, Felipe. E como você diz isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque as minhas obras, na verdade, são o Pai que realiza as suas obras através de mim. Ele executa através de mim. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E é esse Cristo que hoje se tornou a minha vida e a sua vida. É esse Cristo que hoje está sendo formado em nós e está crescendo até que seja manifestado em plenitude. Amém? Acho que vocês já cansaram, gente. Já está acabando. Vamos ficar de pé. Oh, obrigada, Senhor. E que privilégio é poder vivermos em família. Quantas coisas ricas Deus nos ensina através da família. Quantas coisas Deus me ensina no meu relacionamento com meu marido. Quantas coisas Deus me ensina no meu relacionamento com os meus filhos. Quantas vezes fui corrigir o Asaf, inúmeras vezes. E Deus falou comigo, você faz igualzinho. Hoje eu fui falar com o apóstolo Eli. Apóstolo, Natan não sabe esperar. Ele falou assim, será quem, né? Aprendeu com quem? Ele fala, Suca, te compraram um espelho. Os filhos são reflexo dos pais, não é mesmo? Quantas coisas aprendemos. E precisamos nos abrir para que o Senhor quebre estruturas em nós. Para que o Senhor tire os véus. Para que Ele abra os olhos do nosso entendimento. Para que possamos ver além de nós mesmos. Olharmos para os nossos filhos, olharmos para os nossos netos, para os nossos bisnetos, olharmos para a cidade, olharmos para a nação e entendermos que somos uma igreja multigeracional. Amém? Fale comigo, somos uma igreja multigeracional. Mais forte, somos uma igreja multigeracional. Mais uma vez, somos uma igreja multigeracional.